Em uma noite em que meu marido acabou passando mal, tive que sair às pressas com ele, direto para o hospital. Por sorte, quando chegamos lá, o hospital não estava muito cheio e meu marido acabou sendo atendido muito rápido, passando assim pela triagem. E não demoraria para as enfermeiras descobrir que meu marido estava com um pico de pressão muito alta. E assim, rapidamente, ele acabou sendo atendido pelo médico, que acabou encaminhando ele para a sala onde os pacientes eram medicados. Chegando lá, também estava vazia. Tinha somente um senhor que também estava esperando para ser medicado. Bom, só aí que começou a demora para que meu marido fosse medicado. Assim, então, começamos a puxar assunto com o senhor, que também estava indignado com a demora. Após uma longa conversa com esse senhor, perguntaríamos a esse senhor por quanto tempo ele já estava esperando para ser medicado. Ele olhou para nós e disse, abre aspas, meus jovens, há muito tempo, fecham aspas, e se levantou dizendo que iria ao banheiro. E após alguns minutos que esse senhor acabou saindo da sala de medicação, entraria uma enfermeira dizendo que iria medicar o meu marido. E aí então a gente disse a ela que havia um senhor que estava esperando por muito mais tempo. Ela olhou para nós e disse, abrem aspas, não tem ninguém na frente. O seu marido é o único na fila para ser medicado. Fecham aspas. E então perguntei a ela, então por que aquele senhor disse que estava esperando há muito tempo para ser medicado? A enfermeira disse, abrem aspas, pode ser o espírito do senhor que morreu a semana passada, onde muitos pacientes que vieram aqui disseram que também viram ele, e que após conversar com os pacientes e sair para ir ao banheiro, ele enfim desaparece e nunca mais é visto por ninguém. Fecham aspas. E após ouvir isso dela, meu marido e eu não víamos a hora de sair daquele hospital. Eu estava esperando para visitar meu pai, que havia passado por uma operação de hérnia. Estava sentado esperando para ser chamado, para enfim entrar na sala de repouso pós-operação onde meu pai estava. Estava ali, distraído, esperando, quando de repente, de uma sala onde os pacientes eram operados, saiu uma mulher branca, de cabelos pretos, usava uma blusa vermelha e uma calça também preta. Ela saiu de uma sala, onde já achei estranho, pois ali só entravam pessoas autorizadas, ou seja, médicos e também enfermeiros. Aquela mulher saiu daquela sala, olhou para mim e, como se estivesse procurando a saída, foi em direção ao elevador, caminhando assim pelo corredor. E quando entrou no elevador, acabou saindo do meu campo de visão. A parte assustadora é que alguns minutos após essa mulher sair daquela sala, médicos e também enfermeiros abririam aquela porta. E com cara de lamentação, eles pareciam terem perdido um paciente que estava em operação. E quando enfim a maca saiu com aquele possível paciente, enquanto passavam por mim, e após uma breve abertura no lençol que cobria aquela pessoa falecida naquela maca, tive a certeza que se tratava daquela mulher que vi saindo daquela sala minutos antes. Então, possivelmente, o que eu vi foi o seu espírito que havia saído de seu corpo naquele momento. Eu trabalhei por muitos anos na área de segurança em hospitais. Já trabalhei em horários diurnos e também noturnos. Confesso que nunca havia presenciado nada, até que um dia fui encaminhado para trabalhar em um hospital, onde a maioria dos colegas de trabalho que passaram por lá afirmaram terem visto alguma coisa. Disseram que aquele hospital era mal assombrado. Eu não acreditei muito, e assim fui trabalhar naquele hospital. O horário era noturno.
Confesso que fiquei apenas uma semana trabalhando lá, já que praticamente a semana inteira acabei não avistando nada. Mas foi no último dia da semana, enquanto estava fazendo uma ronda no quarto andar, e lá não havia funcionamento de nada. Haviam somente macas, cadeiras de rodas, que já não estavam sendo usadas. O local estava completamente vazio. Para ir fazer a ronda, nós teríamos que levar uma lanterna, devido à falta de iluminação. Naquela noite, quando cheguei no quarto andar, eu me arrepiei do nada. Mesmo assim, tinha que fazer a ronda. E então, mesmo com aquela sensação estranha, tive que seguir. E foi nesse momento que acabei me arrependendo disso. Pois ao iluminar uma cadeira de roda que estava parada logo à minha frente, pude ver nitidamente um senhor que olhava fixamente para mim. E mais, acabou me falando as seguintes palavras, abrem aspas: "Você vai ficar me olhando? Já faz muito tempo que estou esperando alguém me tirar daqui. Vai, me tire daqui agora." Fecham aspas. Nesse momento fiquei completamente assustado. E definitivamente não tive escolha, a não ser sair correndo dali. Mas o meu terror ficaria ainda pior, pois enquanto saía correndo iluminando meu caminho com a lanterna, pude ver que em todas as macas e em todas as cadeiras de rodas que estavam paradas e que não eram mais usadas, haviam pessoas deitadas e sentadas, pedindo socorro. E por isso nunca mais voltei naquele hospital e acabei trabalhando somente uma semana nele. Tive que levar meu filho ao pediatra em um hospital público, pois ele estava queimando de febre. Chegando lá, vi que haviam muitas mães com suas crianças também doentinhas para serem atendidas por um médico. Mas algo estranho aconteceu ali, pois de repente meu filho, com apenas 4 anos de idade, começou a brincar e falar como se estivesse falando e brincando com alguém. Com quem? Uma possível pessoa ou criança que estava sentada ao lado de uma mulher que estava esperando ali também. Mas ao lado daquela mulher não havia criança alguma. E mesmo assim meu filho brincava como se estivesse brincando com uma criança. Ele conversava e brincava, e por incrível que pareça, a mulher não demonstrava nenhuma surpresa por meu filho estar agindo daquela forma ao seu lado. De repente percebi que as mães que estavam ali com suas crianças olhavam assustadas para mim. Foi aí que decidi perguntar para uma delas o que estava acontecendo e o porquê elas estavam olhando para mim e para meu filho assustadas. Foi quando ela me disse, abre aspas: "Meu filho, assim como os filhos dessas mulheres, e também o seu, quando chegamos, acabaram falando e brincando com uma criança que não existe. E essa criança está no mesmo lugar onde o seu filho, o meu e o de todas, estão olhando e brincando." Fecham aspas. Eu fiquei arrepiada e com muito medo, é claro. Mas acabei fazendo outra pergunta a ela. Mas dessa vez a resposta que ela deu acabou arrepiando meu corpo todo. A pergunta que fiz foi: mas o porquê que aquela mulher, que está ao lado dessa criança que não existe, não tem reação alguma ao ver nossos filhos agindo dessa forma? E a resposta foi essa. Abrem aspas. Agora você me deixou com mais medo ainda, pois ali não há mulher alguma. Fecham aspas. Além daquela criança fantasma que brincava e conversava com todas as crianças que ali estavam, tinha também o espírito de uma mulher que estava ao lado dessa criança fantasma, na qual mulher essa que só eu estava vendo. E esses foram os 4 relatos de hoje, que acabamos ouvindo de algumas pessoas
que estão relacionados a hospitais. Estamos conversando com muita gente. Muitas pessoas estão nos contando relatos. Esses relatos em breve ficarão prontos. Para acompanhá-los, continue também acompanhando a Diversos, pois muitos vídeos misteriosos como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.